Buenas, pessoal, tudo bem? Sexta-feira, dia 31 de março de 2023, fechando o mês de março acabando, né? Último dia, então, já lembrando, né? Quem realizou operações com lucro no mês de fevereiro, hoje é o dia, o último dia, na verdade, para pagar a sua DARF, pagar o seu imposto, né? 20% em cima de day trade, 15% em cima de swing trade, né? Então, já começamos já o dia com um bom dia e vamos pagar imposto, né? Bom, vamos lá, ver o que pode acontecer no mercado hoje. Deixa eu mudar minha tela aqui e já vamos começar aqui. Bom, o que nós vemos hoje aqui? Sexta DX, dólar, né? Então, dólar forte perante as outras moedas no mundo hoje. Então, dólar começando o dia aqui um pouco mais forte, né? Então, temos aí 0,30, 0,30 e poucos na média, né? Em cima do Japão, 0,40 e poucos. Então, o dólar um pouco mais forte. Minério de ferro, 1,17% de alta, né? Petróleo também subindo, ouro aqui também subindo, né? E o mais minério eu gosto de ver lá junto com as outras commodities. Vamos lá. Ativos aqui futuros, S&P subindo 0,17, as Nasdaq ali, né, 0,0, 0,02 de baixa, Dow Jones 0,22 de alta, né? Nós temos aqui Bitcoin caindo um pouquinho, então os índices subindo por aí. Na Ásia, índices basicamente fecharam todos em alta, né, com exceção aqui do BIST 100, mas de forma geral quase tudo em alta, né? Bom, vamos adiante aqui, como é que eu tenho para baixo? Calendário para hoje, né? Núcleo de desemprego às 9h30 aqui, né? O que mais que nós temos aqui? Basicamente é isso, né? Então, beleza, vamos lá, vamos mudar aqui, vamos dar uma olhada nas commodities. Commodities, café subindo um pouquinho, cobre caindo um pouquinho. Então, o que eu falei lá? Eu gosto de olhar o quê? Minério com cobre. Geralmente, quando o minério está subindo, né? Que nem subiu ontem, quando eu falei ontem até de manhã lá no Telegram. Então, geralmente, quando o minério está subindo e o cobre está subindo, as empresas de siderurgia aqui no Brasil tendem a se valorizar. Geralmente, não é uma regra, não é uma lei, não é uma coisa, né? Mas isso acontece com frequência, né? Então, nós temos minério subindo, cobre caindo quase que na mesma proporção. Milho 0,29 de alta, ouro subindo, petróleo, tanto o Brent quanto o WTI subindo, prata subindo junto com o ouro e a soja subindo também. É como eu falei, Dow Jones futuro, S&P futuro subindo, a Nasdaq caindo um pouquinho aqui, a WZ lá fora, isso aqui é de ontem ainda, então não dá para contar. Sexta DX valorizando, né? As ADRs também ainda estão, né, no pregão de ontem. E aqui os índices mundiais, né, que eu queria ver. Nós temos aqui, como eu falei, já dos americanos em alta, nós temos aqui a parte da Ásia e da Europa em alta também, basicamente todos em alta aqui, com exceção do Russell 2000, e também estava recém a Nasdaq, né, os índices futuros aqui da Nasdaq, que aqui não abriu ainda porque só o que está aberto mesmo são os da Europa aqui, os da China, os da Ásia fecharam de madrugada, e os da Europa estão abertos agora, estão em alta ainda, né? Então, beleza. Então, basicamente, né, que a gente poderia imaginar para hoje, o mercado com, se pensar pelo dólar, o mercado um pouco mais fraco, ali a questão do minério está subindo, mas nós temos também o cobre segurando um pouco, então talvez o Vale não dê aquela paulada como deu ontem, né? O petróleo ali está, né, subindo um pouquinho, então o mercado um pouco mais estável e o dólar ali um pouco mais forte hoje, né, de cenário mundial. Nós temos também a questão aqui no Brasil do famoso arcabouço fiscal, né? E eu só queria comentar uma coisa sobre aquilo, né? Eu li, olhei ali, beleza, não sou economista, não vou ficar discutindo o arcabouço fiscal, mas uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte: eu achei que eles tentaram agradar gregos e troianos, né? Tentaram agradar todo mundo no arcabouço fiscal lá, e eu até tinha olhado aqui algumas coisas que eu tinha anotado sobre o que eu achava. Primeiro que eu achei ele meio frágil, né? Ele não é feito por uma emenda constitucional como era o, o lá do Paulo Guedes, o teto de gasto, né? Então, ele é uma lei complementar. E lei complementar para mudar é muito rápido, muito fácil. Então, chega lá, bota no Congresso, tem aprovação, pum, mudou. Né? Então, é uma coisa que nasce, beleza, mas tem aquela coisa que é difícil de mudar depois, né? Então, isso é uma coisa que já deixa um pouco o pé atrás. Outra coisa que eu vi, né, nas propostas e os anúncios e tudo, que ele é focado em sempre em gastar. Gastar, gastar, gastar. Ou é gastar 70% lá, ou é gastar 50%, né, tem as bandas lá e tudo mais, mas o foco é gastar mais, né? É tentar de uma forma conseguir gastar mais sem impactar tanto,
A grosso modo é mais ou menos isso. Em nenhum momento eu vejo a questão de economizar, de poupar, de reduzir, de enxugar, né? E aí a gente não precisa pensar no nível do Brasil, pode pensar no nível, sei lá, da nossa casa. Quando a gente está numa situação que a gente precisa, né, que tá, as coisas estão meio apertadas, que é que o Brasil está, a gente se preocupa em gastar mais, ou tentar, de alguma forma, né, melhorar o gasto, né, gastar mais de forma mais inteligente, vamos dizer assim. Eu prefiro pensar que, além de fazer isso, a gente tem que se preocupar também em não gastar, em economizar. Onde é que a gente pode cortar? O que está desnecessário? Né? E também vi a questão de considerar os gastos sempre baseado no crescimento do Brasil. Então, vai crescer, o PIB vai aumentar, vai ter superávit e tudo mais. E aí a gente vai poder gastar X, Y, Z lá, assim, assado. E se o Brasil não cresce? Como é que fica? Não vamos gastar nada? Né? Então, como é que fica essa questão? E se a gente, por um acaso, não tem um superávit? Se por acaso o PIB não vem positivo? Por acaso comece uma recessão amanhã? E, né, e a coisa começa a diminuir? Como é que fica? Né? Então tem outra coisa também que eu achei interessante isso, que eu não vi em nenhum momento. E, né, para finalizar, só o outro comentário, se a gente vai pensar num cenário de gastar mais, independente se vai gastar um pouquinho ou um pocão, né, um tantão, minha cadeira está roncando aqui do lado, a gente pode pensar em um cenário inflacionário. Ponto. Vai acontecer um cenário inflacionário. Dificilmente, eu pelo menos não consigo enxergar, né? Porque qual que é a ideia? É aumentar, investir, blá blá blá, gastar mais, né? Tentar convencer o Banco Central a baixar juros. O Banco Central baixa juros já ajuda na questão inflacionária, a aumentar a questão inflacionária, e também o próprio, né, arcabouço fiscal ajuda na questão inflacionária. Então a gente vai ter pode ter futuramente uma situação onde a inflação pode aumentar. E inflação, né, aumentar não é problema, desde que o ponto de partida dela seja baixo. Mas a inflação está alta, está cada vez mais alta, e aí vamos partir do nível de inflação alto para aumentar mais ainda a inflação. Também não vejo uma coisa muito interessante. Né? Aquela história, juros altos é ruim? É ruim. Né? É ruim porque tudo fica caro, o pessoal que quer descapitalizar, o pessoal que quer investir, né, que quer pegar dinheiro para investir no negócio, na empresa, uma coisa, tudo fica caro, concordo, beleza, mas o pior ainda talvez seja a inflação alta. E a inflação corrói justamente o poder de compra das pessoas que o governo diz querer ajudar. É isso que é uma coisa que eu fico meio assim, porque beleza, vamos acelerar, vamos crescer, beleza, a inflação vai subir. Né? Quem é que vai sofrer na ponta? Quem é que vai sentir mais? Né? Então, isso é uma coisa que eu fico meio assim. Mas enfim, é só esse comentário. E aí, vou dar uma olhadinha aqui nos gráficos. Deixa eu só mudar minha tela de novo aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos começar aqui. Milho, estou no gráfico diário, tô. CCM FUT. Gráfico diário do milho. Segue firme e forte caindo. Eu cheguei até a realizar umas vendas. Né? Fiz umas vendas aí na semana. Deu boa, fiz um gráfico de 60 minutos. Né? Tentei vender um pouco melhor. Né? Mas segue firme e forte, mas também já não quero ficar, já não vou ficar vendido para semana não. Né? Então, talvez eu encerre hoje, tem uma operaçãozinha pequena ali, com poucos contratos, mas talvez encerre hoje minha posição. O milho só nas últimas, né, 10, 11 dias aqui caiu 6 pontos. Né? Então caiu bastante aqui, bonito, firme e forte, acompanhando a soja. A gente sabe que milho e soja não fogem muito um do outro. Eu sempre falo isso, há muito tempo eu falo isso, não foge muito um do outro na questão de movimentação dos preços, né? Quando a soja está muito alta, muitas vezes o milho vai junto. Quando o milho está muito alto, a soja vai junto e vice-versa. Troca um pelo outro em muitos alimentos, troca um pelo outro em muitas coisas, assim como o trigo entra no meio também, né? Mas a gente foca aqui mais em milho e até mesmo em soja, que, né, trigo aqui no Brasil a gente não negocia na bolsa, né? Pelo menos não aqui na BVMF. Então o que acontece? Milho firme e forte naquela aqui. Gráfico semanal, vamos embora para baixo. Rompeu média móvel de 200, vai embora. Se eu tirar um zoom aqui desse negócio, não tenho que segurar ele tão fácil aqui. Próxima região aqui que ele poderia apanhar 75, né? E o milho está caindo. O volume aqui, não está um volume na média, vamos dizer assim, não é um volume absurdo, mas é um volume na média aqui. Está caindo firme e forte aqui, então, né? Enquanto a isso, o que a gente tem que pensar? Em vender. Pensar em comprar aqui é tentar assim, botar as duas mãos assim, aí tá a faca caindo e eu botar a mão assim e tentar pegar ela
na lâmina. É uma faca com fio de bisturi, não as facas velhas, né? Então fica complicado. Eu prefiro particularmente esperar, se for para comprar, esperar ele parar de cair um bom tempo e ficar incomodando aqui embaixo e aí começar a querer subir. Que nem isso aqui, ó. Subiu, 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 subiu. Olha quanto tempo ele ficou sem subir. Travado, 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 e aí começou a enfraquecer e não foi. Né? Então tá caindo e a gente vai continuar vendendo, só claro, tentar vender num ponto bom, né? Porque tá caindo eu vou vender de qualquer jeito. Né? Então, gráfico diário, milho firme e forte para baixo, barra de ontem mais forte que as barras anteriores aqui, né? Uma puxada de 3, quase 4 pontos e uma puxada de 3, quase 4 pontos. Beleza, um repique aqui nessa região dos 83, 83 e pouco aqui não seria nenhum problema. Não compra esse repique, espero para vender mais em cima. Ponto, acabou. Vai chegar uma hora que eu vou vender mais em cima e o milho vai subir, pode chegar nos 90 de novo. Beleza, mas né, a gente teve todo esse tempo aqui para vender. Beleza? Boi. BGI, BGI. BGI, BGI. Vamos lá. Semanal do boi, né? Tocou na média móvel de 200, lá em cima, né? Chegando perto aqui dos 294, nessa região por aqui. Gráfico da semana do boi. O boi não fez exatamente nada. Simplesmente não fez nada, travado, parado, sem nada de interessante na semana. Balançou, balançou, não saiu do lugar. Né? Então, a partir daqui, se ele querer subir, uma briga muito feia poderia acontecer aqui no 294, 295, mais ou menos nessa região aqui. Né? E também muito provável, e pode acontecer, um retorno. Ele simplesmente não conseguiu subir lá, né? A gente já tentou aqui, voltou, e entrou na defesa e veio embora. Como eu sempre falo, quem vendeu aqui no boi, né? Ou quem vendeu aqui, ou quem vendeu nessa barrinha verde mesmo, tá preso na venda ainda. Provavelmente, né? Tecnicamente a pessoa vendeu aqui, gráfico semanal, tá? Vendeu aqui, vendeu aqui, vendeu aqui e tá com stop aonde? Aqui. Né? Então, se a pessoa vendeu um pouco aqui, tem cacife, vai tentar empurrar o preço para baixo. Né? Pessoa que eu digo instituição, tá? Não é o Guilherme aqui que vendeu 2, 3 contratos de boi aqui, vai vender mais 1, 2 aqui em cima e vai dizer que vai empurrar o preço para baixo. É instituição, coisa grande. Né? Então, ele pode querer apanhar aqui e vir embora, porque essa pessoa aqui vai querer realizar lucro aqui embaixo, aqui nos 260. Né? Então, vai querer que o boi caia aqui. Tá? Então, aqui é uma região que pode acontecer alguma briga. Da mesma forma que se por pressionar aqui e essa turma aqui resolver estopar, ele chega aqui, apanha, 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 o pessoal solta, né, larga a mão e isso aqui brrr, dá um tiro para cima. Né, que pega a compra junto com o stop aqui, vai embora, o spread aumenta e vamos embora, vamos bater aqui nos 300 aqui sem muito esforço. Então, uma região interessante ali. Simetria de risco, o que vale mais a pena aqui? Vender. Vender com stop acima desse topo aqui. Né? Então, quem vende aqui é a mesma coisa que vender junto com essa turma aqui. Teve uma barra forte aqui, beleza, mas tá vendendo junto aqui. Aqui também teve uma barra forte, ele subiu um pouquinho e caiu. Né? Aqui também teve umas barras fortes e foi embora. Aqui também teve uma barra muito forte e acabou ali. Né? Então não dá para se assustar com isso aqui. Tem que olhar o contexto e o contexto ainda aqui é baixista. Gráfico diário, né? Ele vem, 3 dias, 4 dias de alta aqui, recuou um pouquinho, tentando voltar lá, mas a mesma coisa que eu falei. Uma perda aqui, isso aqui, vem embora, até dar um topo duplo aqui, ó, veio embora aqui, para chegar na média, para chegar aqui embaixo, não teria muita dificuldade. Né? Vamos dizer, tem uma média móvel de 200 aqui também, que está fazendo um trigger interessante, está segurando uma turma aqui, ó, segurou aqui, aqui não chegou nem perto, está tentando segurar, né? Então há uma possibilidade do boi vir para cá. Beleza? Café, ICF FUT, ICFF. Café também para baixo, repara que as commodities, tirando o ouro, né, metais preciosos, reserva de valor, né, estão caindo. Né? Então, o cenário global não é muito diferente disso. Então, não fica muito difícil a gente enxergar isso. Por isso que eu digo, gosto muito de olhar gráfico, beleza, eu gosto de olhar, eu gosto, né, eu consigo me situar e me sinto confortável e confiante para operar olhando gráfico, sim. Mas uma coisa que eu não posso deixar de fazer, e eu sempre falo isso, é a primeira coisa, tirar o zoom. Olha o contexto. Onde é que nós estamos aqui né, na história? Onde é que a gente está aqui? A gente está aqui, beleza. Qual é o contexto mundial? Está acontecendo o quê? Está tudo subindo? Né? O cenário inflacionário geral? Não. Ah, está tudo caindo, o mundo está acabando? Também não, ainda não. Então tem que ter uma noção de onde é que tu está, para saber entrar mais confiante e ter uma ideia melhor de o que pode estar mais forte. A gente nunca vai saber o fato, onde é que vai, mas tentar achar o lado mais forte é melhor.
Então, beleza, café, né? Também bateu lá na média, voltando um pouquinho, gráfico diário aqui para baixo, gráfico semanal, né? Tenta lá na média móvel de 200, vem embora, para aqui na média móvel de 20, então ele tá nessa coisa chata aqui de vai para cima e para baixo. Topinho anterior aqui, como eu tinha comentado até, um possível ponto de compra, tentou comprar nessa barra verde, tá até aqui, ó, não desenhei isso aqui agora, eu tinha desenhado. Tentou entrar na barra verde ali, não aguentou, vem embora, então, né, se ele não subir de fato aqui, próxima região vem aqui embaixo, não tem que segura aqui no meio, né? Essa barra verde aqui, quem comprou aqui embaixo, quem comprou nela, quem comprou em qualquer lugar por aqui, deve estar com stop ou atrás dela ou atrás desse fundo, então vai tentar fazer preço aqui, e pressão aqui, então a gente pode esperar, né, nessa região toda aqui, ó, né, uma pressão de defesa, né, se o mercado tentar empurrar aqui, a gente pode tentar imaginar uma pressão de defesa, então por isso que eu digo, vender aqui pode acontecer, tentar vir para baixo? Pode, mas tem que ter estômago para aguentar, ou ver o preço vir, voltar, vir, voltar, vir, voltar, pavio, que nem isso aqui, ó, né? E se de fato cair, vai brigar um pouco e cair aqui, ou pode retornar e vir embora para cima. Então tem que ter estômago. Assimetria de risco, né? Repara como está bem no meio do caminho. Eu comprar aqui, botar um stop aqui atrás e eu vender aqui, botar o stop aqui em cima, eu estou literalmente no meio do caminho. Eu tracei aqui nessa linha, essa linha, essa linha, estou no meio do caminho. Então eu fico no 1 para 1 ali na melhor das hipóteses, fica difícil de entrar. Comprar aqui com stop aqui atrás, eu precisaria de pelo menos uma barrinha, um sinal, uma força, um volume, alguma coisa compradora aqui. Não tem nada. Vender aqui com stop aqui em cima fica muito fácil de eu ser estopado, dado que teve um movimento forte aqui, né? Então fica chato ali, mas tem que ficar de olho aí. Beleza? Soja. Soja caindo, né? Caiu lá do topo, né? Literalmente do topo. Tá lá a minha linha traçada no topo. E eu falava isso, né? A gente tem que saber enxergar o contexto, mas a gente nunca vai acertar o olho do mosquito. Às vezes acerta, mas não tem que focar e tentar acertar o olho do mosquito lá, né? Então o negócio vinha subindo, subindo, subindo. E eu todo esse tempo aqui falava, olha, não acho confortável comprar soja aqui. Tava num topo, tava numa região difícil. E eu particularmente falava, e quem não acredita nisso, volta 3, 4 vídeos no YouTube, olha. Eu falando o tempo todo isso, eu acho que a soja, do jeito que tá, não vai segurar preço lá em cima por muito tempo. Apanhou, 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 pum. Voltou e despencou aqui, né? 7% aí em poucos dias. Beleza. Eu sabia quando que ia acontecer isso? Não. Mas eu sabia que estava próximo. Que estava numa região aqui que não estava sustentável, né? Beleza, tava por aí. Eu falava, ó, beleza, tá para cima, tá indo bonito. O que a gente vai fazer? Tentar comprar aqui com stop. Tentar comprar barato, stop atrás da média e vai acontecer que nem aconteceu aqui, ó, várias vezes dá certo, mas qualquer momento dá errado. E começou a dar errado. Aqui ele já afundou, voltou um pouquinho, depois veio com força. Ele está aqui. E ainda eu digo mais, pode continuar. Tem espaço para continuar. Né? Tem espaço para, a partir daqui, né, em 32,68, ali onde está, bem na médiazinha ali, começar a continuar a querer cair e vir embora. Ainda assim, óbvio, tem espaço para ele tentar um topo lá, tentar romper, brigar, apanhar lá, não conseguir e voltar mais adiante. Mas a partir daqui já é ponto de venda. Aqui já dá para vender, né? Botar um stop um pouco mais acima se ele cair e tentar puxar uma perna dessa aqui e vir buscar aqui embaixo, né? E qualquer ponto nessa região aqui é venda ainda com stop em cima, né? Então, uma coisa muito grande, querer vender bastante, vou vender lá, né? 300 contratos de soja, vende um pouco aqui, vende um pouco aqui, vende um pouco aqui, vende um pouco aqui, vai vendendo, né? Até torcendo que suba um pouquinho mais para tentar vender um pouco mais alto, vai puxando o médio para cima com stop aqui, beleza, mas não passa daqui, né? Então dá para começar a vender escalando a mão. É uma forma de vender, porque vender 300 contratos aqui, a gente não sabe se o preço não vai lá. Então eu tentaria botar para lá. E deixar para vender lá em cima pode ser que nunca chegue lá. Né? Então tem que tentar ir dosando a mão ali, eu acho uma coisa mais prudente. Né? Não vai ganhar o máximo possível, mas também não vai deixar de ganhar se caso a coisa acontecer ruim. Né? E se perder, também não vai perder de mão cheia. Vai perder de mão cheia, mas não vai perder no pior dos casos, que seria vender os 300 aqui e ser estopado lá em cima. Beleza? Dólar, mercado, né? Ontem reagindo à questão, o mercado lá fora caiu também do dólar, né? Então, e aqui teve a questão me faltou a palavra agora, do negócio lá do arcabouço fiscal, né? Então isso deu uma puxadinha no dólar para baixo, o mercado abriu, o dólar caindo com força, o índice subindo com força. Então, dólar assim, voltando aqui para a região 5,10, 5,11 aqui, uma região interessante aqui, né? Dado que
É um fundo que fazia dias que ele não visitava aqui, só um pavio ali, mas fazia dias que ele não fechava aqui embaixo. Então fez uma barra relativamente forte. Hoje um recuo aqui pode acontecer, até porque eu já mostrei no início do vídeo lá o dólar no cenário mundial, né, de forma um pouco mais forte. Claro que tem a questão interna nossa aqui, muito ruído, muita bagunça, né, mas tá interessante isso aqui, né. Mas querendo ou não, não dá para dizer que o dólar está de lado. Ah, mas está caindo aqui um pouquinho, mas está de lado. Ele cai aqui, mas sobe, né, em 5,40 e volta, e vai em 5,30 e poucos de volta. Então fica difícil de entrar aqui. Eu faço disso que não opero dólar. Um gráfico diário, né, alguns dias de queda aqui. Ontem pressionou, olha como ele foi para cima e para baixo aqui e voltou tudo. Né, então o dólar aqui lateral, olha o volume de ontem, como foi o volume superior aos dias anteriores aqui. Então, uma região de fundo aqui. Hoje pode ser que ele recue um pouquinho aqui, se chegar a 5,17, 18, 20. Pode ser um cenário um pouco mais provável. E quem quiser vender dólar, uma região de venda mais ou menos por aqui era possível, né? 5 e, mais ou menos 5,20 por aí. Beleza? 5,19, 5,18. Aqui nesse fundo aqui já é uma região para pensar em venda. Quem quiser vender. Quem for um pouco mais conservador ia vender lá por 5,25 por aí. Fez um topinho duplo, veio embora para baixo, recuar até a metade desse movimento, até 5,24, 5,25, para tentar cair depois é uma possibilidade. E ou voltar daqui tudo lá para cima, como ele já tem feito várias vezes aqui também, não é nenhuma novidade. E o Ibovespa, que todo mundo achou que o mundo ia acabar e o Brasil ia quebrar em 3 dias, ainda não quebrou, né? Então a gente tem aqui um gráfico semanal. O Ibovespa perde os 100 mil pontos, né? Que era uma região que vai ter briga, não sei o que. Teve um paviozinho ali e foi embora, né? Então bateu lá nos 96 mil e pouco, voltou um pouquinho, mas bateu lá embaixo. Aí ontem fechando, ontem não, semanal, né? Já está aqui no 113 e tanto, fechando quase na máxima desse aqui, ainda falta um dia, né? Falta hoje, né? Tocou na média móvel de 200 lá, aqui é um ponto de venda. Eu esculhambei, meu prof. Ixi, agora esculhambei mesmo. O que eu fiz? Tirei os estudos ali. Ih, eu vou tirar a outra tela. Aqui, já quieta aí. Aqui é um ponto de venda. Vender para vir aqui, ó. Então, uma puxadinha dessas aqui pode ocorrer aqui embaixo de novo. É o cenário mais pessimista? É o cenário mais pessimista. Semanas. Isso aqui são 3, 4 meses. É pensar lá em o famoso céu e meio, né, go away, né? Então nós estamos fechando março, abril, maio, né? Então sobe mais um pouquinho aqui, em maio a gente vende, o Bovespa sai aqui dos 109, 110 e vai lá para os 90, né? Seria o cenário mais apocalíptico aí para se prever pensando nisso, né? Que subir mais uma ou duas barras aqui, chegar perto aqui dessa região e daqui cair e vir lá até os 90, né? Beleza, não é o que a gente quer, né? A gente quer que suba. Eu tenho ações compradas, eu quero que o mercado se valorize. Até porque para cima é mais fácil de operar do que para baixo, pensando na questão de manter carteira. Para baixo é um pouco mais de manutenção, mas mais rápido, né? Então tem as duas coisas. Cair ele cai mais rápido, então a gente consegue ganhar mais menos tempo, né? Então assim, o Bovespa está aqui numa região de venda, tomar cuidado para não se emocionar muito ali. Gráfico diário, também 1, 2, 3, 4, 5 dias de alta, barra de ontem levemente mais forte que as barras anteriores, até com um volume um pouco maior aqui, né? Numa região ali, né, uma região interessante, fundo aqui, região de briga aqui, topo aqui, travou lá. Então recuo até o 102, até o 100, né? Não é nada além do normal. Quem comprou nessa alta, montou carteira aqui, viu o Ibovespa recuar até os 100 mil pontos, tem que estar com tranquilo ou feliz para aumentar a mão, né? Para imaginar que ele pode fazer isso aqui, ó, e vir embora aqui e vir testar lá em cima, tá bom? Opa! Vamos fechar o WhatsApp aqui. Tá, e vir testar aqui em cima seria interessante. Beleza? Então, bom, por hoje é isso. O Morning Call um pouquinho, foi até um pouco longo demais. Mas isso é o que a gente pode esperar para hoje. De notícia, né? A questão lá do arcabouço fiscal, né? Tem notícia da Uzi Minas, né? Que pra gente notar aqui, pra gente olhar aqui em questão de day trade e tudo mais. Eu tenho feito alguns day trades aí, até bastante day trades, mas eu faço day trades mais em ações, olhando isso aqui, né? Olhando fluxo aqui, né? Então, fica para mim, fica mais interessante. Eu gosto de operar assim, fiz bastante. Ontem fiz uma operação boa, por exemplo, em CVC, né? Comecei o dia comprando CVC e fiquei comprado boa parte do dia, até ela dar cadê a CVC daqui?
até ela dar uma atrapalhada e voltar, mas é um ativo muito ruim de operar. Eu não gosto, né? Tem gente que gosta, eu não gosto. Por quê? Porque ele é muito barato, né? Eu boto um gráfico de 5 minutos, por exemplo, olha aqui. Tá aqui, ó. Compra, 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 compra. Aí saí, aí comprei, aí não deu certo, foi, saí aqui e não comprei mais. Aqui já era 2h30 da tarde. Então aqui eu fui comprando, aí saí de um pedaço da mão que começou a querer voltar, depois eu comprei mais, né, e saí daqui. Então essas aqui foram as operações que eu fiz CVC, mas olha que saco isso aqui, né, não anda, ele subiu aqui e não andou. E seguinte, quantos centavos tem aqui? 8 centavos, vamos pegar de topo a fundo, exagerando, 10 centavos. Né? 10 centavos para ir um ativo muito barato, tem que carregar muito a mão, fica chato de operar. A gente vê boleta de 20 mil, 30 mil, 40 mil contratos o tempo todo, né? E a gente tem que estar botando boleta grande também para valer a pena, devido ao tamanho como ser muito barato, o valor financeiro é muito baixo. 10 centavos para movimentar aqui, se eu pegar Natura, né? Natura movimento aqui também, a operação de compra e venda, fiz ontem. Natura movimento aqui, ó, 70 centavos. Daqui até aqui, uma queda tranquila, 60 centavos. Né? O finalzinho do dia, dá opçãozinho 20 centavos. Então é muito mais fácil. Um ativo um pouco mais caro, mais fácil de montar financeiro. Ó, montar 30 mil reais em Natura é 2 mil contratos. 30 mil reais lá em CVC é 10 mil contratos. Então fica um pouco mais chato a questão da liquidez, né? Beleza? Mas então, por hoje era isso. Vamos lá. Bom final de semana, bons trades para vocês hoje. Atenção a notícias. Vamos ver o que tem de calendário econômico hoje, né? 9h30 aqui, notícia, mas não vai estar aberto só o índice futuro, então tomar cuidado no índice futuro às 9h30. E é isso.